Olá, muito bom nós estamos aqui juntos mais uma vez para nós crescermos juntos, nos edificarmos na palavra de Deus e compartilhar aí algumas coisas que são tão relevantes nesse tempo que a gente está vivendo. Tempo de quarentena, talvez tempo de dificuldade para a sua vida, mas eu sei que também é um tempo de esperança, pois o Senhor nos alimenta, o Senhor nos fortalece e nos dá tudo aquilo que precisamos. Eu tenho meditado com a igreja e tenho meditado com vocês que estão aqui nos acompanhando sobre as coisas do fim. Mas hoje eu não quero falar aqui sobre as coisas do fim. Eu quero falar sobre o tempo presente. Situações que talvez hoje você esteja vivendo. E aí quando você pensa nas coisas do fim, você fica assim, meu Deus, quanto eu preciso estar preparado para esse momento quando Jesus virá para buscar a sua igreja. Como eu preciso estar preparado para todas essas coisas que vão estar acontecendo sobre a face da terra. Pois é, como é que está hoje o seu coração? Como é que está hoje os seus sentimentos? E eu quero, nessa oportunidade, compartilhar um pouco o que está acontecendo comigo, pois eu tenho certeza que pode ser algo que vai ajudar você, algo que vai abençoar o seu coração nessa reflexão que nós vamos fazer aqui nesse momento. Lá na carta que Pedro escreveu à igreja, na primeira carta, no capítulo 4, diz aqui a carta: o fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa multidão de pecados. Olha, como a gente está meditando, né, nesses dias e estudando, pesquisando, conhecendo sobre o que as coisas que vão acontecer no final, eu tenho aqui agora pensado o que está acontecendo comigo agora. Muita pressão, muitas dificuldades, problemas, coisas que eu assim nunca imaginava que eu ia assim estar vivendo, passando por essas situações. E de repente bate um desânimo, uma dificuldade. Poxa, Senhor, será que vale a pena eu insistir nesse negócio, ou fazer isso dessa maneira, ou fazer tratar aquele assunto? E aí muitas dúvidas começam a surgir, a passar. E por que eu estou vivendo assim? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou passando por essa situação? E nesse momento, quando a gente vive esses dramas, essas dificuldades, nós precisamos sim fazer uma coisa que Pedro aqui recomendou. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos ser prudentes para poder orar. Orar, por que orar? Porque a nossa ajuda vem do alto. Você já observou que muitas vezes Jesus ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer? Quantas vezes ele deixava lá os seus discípulos e ia para um lugar deserto para ele orar? Olha, se Jesus fazia isso, ele, o Filho do Deus vivo, imagina nós, que nós não precisamos fazer. E já lá no final do seu ministério, quando ele já estava lá no Getsemane, pronto já para se ofertar como sacrifício, ele reuniu os seus discípulos, ali aqueles mais achegados foram naquele ponto, e eles nem uma hora puderam vigiar com o Senhor. E o Senhor disse para eles, olha, vigie, ore, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, vigie para que vocês não sejam tentados, para que vocês não tropecem, para que vocês não caiam. E por isso nós devemos orar, meus amados. Por isso nós devemos buscar ajuda que vem do alto, ajuda que vem do Senhor. E nesses dias eu estava sempre sentindo pressão de vários lados, alguma coisa tentando me parar, me desanimar, porque tudo que eu estava fazendo, nada estava dando certo. E eu pensei assim, meu Deus, por que tudo isso? E de repente, o Senhor trouxe à minha memória aquele versículo da palavra. O que é que pode nos separar do amor de Deus? Será a luta? Será a perseguição? Será o perigo? A espada? A fome? Nada pode nos separar do amor de Deus. Está lá escrito no livro de Romanos, no capítulo 8. E quando eu estava pensando sobre isso, eu parei e falei assim, não, mas por que eu estou sentindo dessa maneira? E comecei a aplicar tudo aquilo que eu estava ensinando há poucos dias
sobre a questão do trabalhar as nossas emoções, porque nós temos que observar para não deixar que os sentimentos comecem a governar os nossos passos pelo lado que não deve, do lado que é o ruim. E nós devemos trazer à memória o quê? O que nos dá esperança. Então eu parei e, opa, não, se está escrito aqui, o que vai me separar? Do lado de Deus, Ele nos ama de forma incondicional. E do meu lado, em relação a Ele, será que eu vou estar caminhando com Ele, seguindo Ele, porque tudo está dando certo para mim? E quando as coisas não derem certo? Será que, e quando eu for perseguido, e quando vier a fome, quando vier a escassez, e quando vem a dificuldade, como foi esse caso desses dias agora, eu estava vivendo um momento cheio de tribulação, cheio de preocupações, e aí me caiu a ficha. Será que essas coisas vão me separar do amor de Deus? Será que por causa disso eu vou deixar de confiar nele, de acreditar que Ele está do meu lado para me ajudar? Aí eu fui para a oração. Eu disse, Senhor, me concede agora a Tua graça, me concede o Teu poder, porque eu sei que Tu estás comigo, estás do meu lado. E aí os meus olhos foram assim mais abertos ainda para entender o contexto que nós estamos vivendo. É muito interessante o que o apóstolo Pedro aborda aqui no capítulo 4 dessa sua primeira carta. Eu aconselho você a dar uma lida nesse capítulo, ele é maravilhoso, porque ele fala ali, por exemplo, olha, se os juízos vão vir, os juízos primeiro começam na casa de Deus, começa com seus filhos, Deus começa a tratar com seus filhos. Quando eu falo tratar, é trabalhar em algumas coisas que precisam ser trabalhadas, ajustar algumas coisas que precisam ser ajustadas. Talvez, nesse momento, principalmente, aplicar em nossos corações a fé e a confiança. Olha, os discípulos estavam com Jesus no barco e começou a ter aquela tempestade toda e os discípulos acordaram Jesus e falaram assim, Senhor, será que o Senhor não se preocupa que nós estamos morrendo aqui, nós vamos morrer se o Senhor não fizer se não for feita alguma coisa? E aí Jesus acordou, levantou, repreendeu o mar, aquieta-te mar, e o mar logo se tornou aquela bonança e Jesus se voltou para ele e falou assim, ó homens de pouca fé, até quando estarei convosco? E eles ficaram admirados do que Jesus estava fazendo. Então, amado, nesse tempo de turbulência, ou nos tempos que virão aí pela frente, né, de turbulência, como é importante nós crermos em Deus, confiar nele de todo o nosso coração, porque a fé é aquilo que nos dá vitória todo dia. Como está escrito na palavra, o que nos faz vencedores é a nossa fé. A fé nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque nós cremos nele, porque nós confiamos, porque não é pela nossa força, nem pelo nosso poder, mas é pela graça de Deus que nós conquistamos, que nós vencemos. E aí lá no final dessa epístola, lá no capítulo 4 ainda, Pedro ele fala assim, meus queridos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa estranha, fora do comum, estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, fiquem alegres por estarem tomando parte no sofrimento de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Então o Senhor está aqui falando conosco através desta palavra. Não fique preocupado com essa situação que parece que algo estranho está acontecendo com você. Aproveite essa oportunidade para ver o que Deus deseja ensinar para você. Essa semana, Deus estava me ensinando a confiar nele e a esperar nele, independente das circunstâncias. Nós precisamos estar com os nossos olhos voltados para ele, o autor e consumador da nossa fé, porque sem isso nós não temos condição de prosseguir. Que Deus possa abrir o seu entendimento, sabendo que tudo isso que temos vivido, as experiências ruins que às vezes nós passamos, não é que está fora do controle de Deus, tudo está sob o controle de Deus. Mas o que nós podemos aprender dentro dessa situação? Essa semana eu aprendi a confiar e esperar no Senhor, ter paciência,
Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer, da forma como a gente quer. Mas uma coisa é certa, o Senhor está conosco todos os dias e Ele nos deixou uma promessa: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Receba essa palavra do seu coração nessa oportunidade. Não deixa que as situações e as circunstâncias do tempo presente te façam perder as forças e o seu emocional faça com que você fique paralisado. Não, confie no Senhor, ore a Deus, não se esqueça, não é por sua força, não é pela sua capacidade, mas é pela ajuda do Senhor. Por isso Jesus insistiu tanto: orai e vigiai, para que você não caia na tentação, não perca suas forças e fique parado, porque você vai prosseguir. E nós não somos aqueles que retrocedem, mas nós somos aqueles que seguem adiante. Que Deus abençoe seu coração com essa palavra. Eu quero aproveitar essa oportunidade para lhe dizer: agora neste domingo nós vamos dar continuidade no estudo das coisas do fim. E eu quero convidá-lo a assistir a nossa mensagem no canal da Igreja Batista Nacional Nova Esperança. Eu vou estar ali publicando a mensagem agora no canal. Todas as aulas da Escola Bíblica Dominical estarão no canal da igreja. Então eu vou deixar aqui o link para que você conheça o nosso canal, e as nossas mensagens sobre a Escola Bíblica Dominical estará ali no canal da igreja, tá? Eu vou continuar aqui nesse canal compartilhando com vocês algumas coisas assim que Deus tem colocado no meu coração e assuntos que vocês sugerirem. Vocês podem colocar aqui no descritivo, nas mensagens, o que vocês gostariam que eu abordasse, coisas que vocês gostariam de tirar dúvidas. Eu estou aqui, amados, porque eu amo vocês, eu quero ver o melhor de Deus na vida de cada um de vocês. Então, conte comigo, nós estamos juntos e eu quero agora terminar orando para que Deus abençoe seu coração. Amado Deus, eu te agradeço por essa oportunidade que temos de compartilhar a tua palavra. E, ó Deus, dá-nos sabedoria nesse tempo que nós estamos vivendo, para que nós não nos desanimemos, mas pelo contrário, nós possamos prosseguir com firme certeza de que tu estás conosco em todo o tempo e que a nossa fé seja cada dia mais edificada, fortalecida no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas dificuldades. Ajuda, Senhor, cada um daqueles teus filhos que estão aqui nesse momento, ligados nesta mensagem, e talvez esteja preocupado com o que pode acontecer amanhã. Talvez esteja preocupado com a situação que esteja vivendo nesse momento, que toda essa preocupação e essa ansiedade seja agora recebida pelo Senhor, e o Senhor venha trazer paz a esse coração e trazendo solução, porque tu és o Deus de soluções, tu és o Deus de resposta, e nós agradecemos a ti, Senhor, pelo teu amor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus seja contigo. Dá um pulinho lá no nosso canal e conheça. E amanhã estaremos continuando a Escola Bíblica Dominical sobre as coisas do fim. E vamos ali abordar sobre essas personagens dos últimos dias. Amém? Deus seja contigo.